Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Dentro do tema Relações Métricas no Triângulo Retângulo, da página 18 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1 e 2, semana 2, nono ano do ensino fundamental, Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Já estamos no volume 6 e na semana 2. Na semana 2 a gente vai abordar o mesmo tema da semana 1, que é relações métricas no triângulo retângulo. A atividade número 1 propõe o seguinte: em um triângulo retângulo ABC, a medida A da hipotenusa é igual a 20 centímetros e os catetos medem C igual a 12 centímetros e B igual a 16 centímetros. Utilize as relações métricas no triângulo retângulo para determinar o que se pede. Então, esse é um dos temas que os alunos dos nonos anos têm mais dificuldades. Eu digo porque eu trabalho com matemática há 30 anos e todos os anos, quando a gente vai trabalhar isso, geralmente o aluno fica em dúvida porque são muitas fórmulas. Mas não se preocupe com isso, a tendência é de que cada vez menos a gente precise preocupar em decorar fórmulas. A gente vai memorizando naturalmente. Enquanto você não tenha memorizado, você vai consultando elas aí. Hoje a gente consulta tudo, não é mesmo? Tudo está no nosso celular. Então você não precisa guardar na sua memória, uma vez que o seu celular tem memória, o seu computador tem memória, e como eles não têm memória criativa igual eu tenho e você tem, eles servem para isso mesmo, para acumular essas fórmulas. E nós entramos com o raciocínio, com a criatividade. Vamos entender. Olha, aqui diz o seguinte: as medidas M e M das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, o M vai valer quanto e o N vai valer quanto. Dito assim, fica um tanto quanto aéreo, né? Então vamos nos situar aí com um desenhozinho legal. Olha, quando disse um triângulo retângulo, essas relações trigonométricas só valem para o triângulo retângulo, esse que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Não vamos muito nos apegar àquela definição pesada, não. Vamos no simples, vamos no prático. Hipotenusa, lado grande, a mãezona. Catetos, os filhinhos, os catetinhos, né? E para facilitar, a gente vai dar nome aos bois, porque depois a gente vai usar umas fórmulas lá cheias de letras e a gente não sabe o significado delas. Olha, vamos chamar esse ângulo de A, esse ângulo de B, esse ângulo de C. E uma característica da escrita dos elementos do triângulo é que os vértices são sempre representados por letras maiúsculas, A, B, C, enquanto que os lados são representados por letras minúsculas. E a gente não pode sair colocando nome nesses lados, depois de colocar nome nos ângulos, sem olhar. Pelo seguinte, que é uma regra do jogo que, para eu colocar nome nesse lado, eu tenho que me ater ao nome desse ângulo. Por exemplo, se aqui tem A, o lado oposto ao ângulo A é o lado A minúsculo. Sempre assim, A maiúsculo está oposto ao A minúsculo. Assim como se o B estiver nesse ângulo, o lado B está lá no lado oposto. Se o C estiver nesse ângulo, o lado C é o lado oposto a esse ângulo. Nunca o lado C encosta no ângulo C, nem o lado A encosta no ângulo A, nem o lado B encosta no ângulo B. E o problema nos informa que a hipotenusa, o lado maior aqui, o lado grande, mede 20 centímetros. O cateto menor mede 12, né? E o outro mede 16. Agora o problema propõe que a gente encontre o valor de M e de N. Onde estão M e N? Olha, M e N são letras utilizadas para representar as projeções. Daqui a pouquinho eu te explico o que é projeção. Vamos traçar aqui uma altura. E a projeção desse cateto é como se você acendesse uma lanterna aqui, olha, e a sombra dele, você vai projetar aqui e chamar isso aqui de M. Não sei se você já viu aqueles filmes antigos que tem aqueles projetores no cinema que projeta a imagem, aí você até vê na poeira a luz passando entre as partículas de poeira ou de fumaça, né? E você vê a projeção da imagem que está na fita na tela do cinema. Assim também é aqui a projeção. A projeção desse cateto é como se fosse a sombra dele aqui, ó. Então a gente chama de M
E essa projeção, que é a projeção do B, do 16, a gente chama de N, geralmente da esquerda para a direita, como vem no abecedário, beleza? E agora a gente vai ter que descobrir qual fórmula utilizar, mas como eu disse, não se preocupe em decorar. Vou trazer aqui todas elas para você. E toda hora que você for procurar aí, você vai ter. Tanto é que quando eu estou trabalhando esse conteúdo na minha sala de aula, sabe o que eu faço? Primeiro eu faço um cartaz bem caprichadão, coloco do lado direito, do lado esquerdo, no meio da sala, para que todos os alunos tenham acesso a essas fórmulas. As relações métricas no triângulo retângulo são dadas pelas fórmulas AH que é igual a BC, C ao quadrado que é igual a M, B ao quadrado que é igual a N, H ao quadrado que é igual a MN, CH igual a BM, BH igual a CN, e essa que é a mais famosa, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o famoso teorema de Pitágoras. Veja que são muitas fórmulas, não há necessidade de se decorar. Quando você vai fazer um bolo, quando você vai fazer alguma coisa aí na sua casa, você não vai lá e consulta na internet, no Google, nas receitas e tal. Aqui também é assim. O que importa é você saber fazer o bolo. As receitas a gente pesquisa e encontra. Agora, de tanto usar, vai chegar um ponto que a gente vai ter isso aí guardado na cabeça. Certo é que eu preciso saber qual dessas fórmulas é a mais simples de eu utilizar aqui. Veja que tem muitas fórmulas, veja que tem mais de uma fórmula aí onde o M aparece. Aqui aparece o M, olha, uma. Aqui aparece o M, olha, duas. Aqui aparece o M, olha, três. Eu posso usar qualquer uma que o resultado vai ser o mesmo. Então vou pegar isso aqui, olha, C ao quadrado é igual a vezes M. C vale quanto? Vale 12. Então 12 ao quadrado é igual a, que vale quanto? 20 vezes M. Veja que ficou simples. 12 ao quadrado, 144. 20m. Trocando de lugar, 20m igual a 144, m igual a 144 sobre 20, que dá quanto? 144 dividido por 20, 7 vezes 20, 140, sobra 4. 4 não dá por 20, você coloca vírgula aqui, coloca mais um zero. 2 vezes 20, 40. Você poderia até simplificar essa fração e deixar. Mas como dá uma continha simples, né, a gente vai fazer a continha já por um resultado em decimal aqui. Então deu 7,2. O valor de M, 7,2. E o valor de N? O valor de N, eu tenho duas formas de resolver isso. Uma delas é eu pegar o 20, que é o todo, e descontar 7,2, que é o valor de M. E quando a gente vai fazer a subtração, a gente precisa que os números tenham a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Então coloca aqui uma vírgula e uma casinha aí, um zerinho, que não influi nem contribui, não vai aumentar nem diminuir o valor do 20, né? Zero não dá para tirar 2, então toma um emprestado aqui, o zero vira 10, porque ele recebeu uma dezena emprestada. Porém, esse aqui, para emprestar um para esse, ficou valendo quanto? Ele já não valia nada, tomou um emprestado do 2, ficou valendo 10, tirou 1, ficou só 9. O 2 emprestou 1 para aqui, ficou só 1. Assim, 10 menos 2, 8. 9 menos 7, 2. E aqui o 2 tinha emprestado 1 para cá, ficou valendo 1, então 12,8. 12,8. Também é óbvio, né? 7,2, 12,8. E eu posso também achar o N por outro processo. Qual processo? Dessa fórmula aqui, ó, B ao quadrado é igual a vezes N. Porque aqui me permite achar o N. Aqui eu não poderia usar, por quê? Porque eu não tenho o H ainda, e assim me faltaria o N e o H, então eu tenho que usar essa. Não é que eu tenho que usar, não, já achei o valor do N, eu posso usar. Caso eu não tivesse, né, o valor do M, aqui até é uma forma da gente fazer a verificação. Então a gente vai para o B ao quadrado, B é 16, igual A, que vale 20, vezes N. Trocando de lugar aí, 20N é igual a 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6, 3, 9, 16, 9, 6, 15, levou um 256. N é igual a 256 sobre 20, que vai dar quanto? 1 vezes 20 para 25 sobra 5, desce o 6. 2 vezes 20, 40 para 56, 16, já não dá mais, vírgula no quociente, um zero no resto, 8, né? Então, deu 12,8, confirmando o que eu já havia feito anteriormente, que é pegar o todo, que é 20, e descontar o 7,2. Por quaisquer caminho que você passar, tem que chegar ao mesmo lugar, à mesma resposta. Então, o N é 12,8, sem sombra de dúvidas. E a medida H da altura?
Quanto que é? Como que eu acho? Eu vou olhar qual dessas formulazinhas é a mais simples para eu usar. Veja que tem H em 4 lugares. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. São 4 fórmulas que eu poderia usar. Eu vou usar essa aqui, ó. A vezes H igual B vezes C. O A vale 20, H não sei quanto, B vezes C. B é 16, C é 12. Assim, eu vou jogar esse 20 para depois da igualdade, 16 vezes 12 sobre 20. E eu vou simplificar aqui por 4. Porque quando a gente simplifica, você pode dividir o numerador e denominador por qualquer número que for possível. Isso não altera a fração. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 12 sobre 5, porque 20 dividido por 4 é 5. Veja como ficou simples. O H vai ser quanto? 4 vezes 12, que é 48. E 48 dividido por 5, 9 vezes 5, 45. Para 48 sobra 3, vírgula no quociente, 0 no resto. 6 vezes 5, 30 para 30, nada, 9,6. A altura vale 9,6. Eu poderia ter usado esse, ter usado esse. Qualquer um iria me dar a mesma resposta, beleza? Agora o comando é o seguinte: confira se a medida A da hipotenusa é igual a M mais N. Nós já até fizemos isso aqui, né? Uma vez que se a gente pegar aqui 20, precisa ser igual 7,2 com 12,8. E é igual, porque 7,2 com 0,8 vai para 8, com 12 vai para 20, então 20 igual a 20. Certinho. Mas adiante pede o seguinte: verifique o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo, depois calcule as medidas do perímetro e da área desse triângulo. Então, verificando aqui o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu trabalho nas minhas turmas na prática. Veja, nós até fizemos, de fato, montamos e provamos. Observe que a gente está partindo de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 5. Observe, 5 quadradinhos um atrás do outro. E quando elevamos ao quadrado, quando formamos um quadrado a partir desse lado 5, né, um quadrado que vai ser 5 ao quadrado, que vai totalizar quanto? Quanto que é 5 ao quadrado? Ao quadrado é 25. Então o quadrado da hipotenusa, que é 5, né, é 25. Agora a gente vai pegar esses quadradinhos e encaixar aí em cada um dos catetos. Observe que o primeiro cateto, o cateto menor, cateto é lado pequeno. Tem 3 quadradinhos, né? Então, elevando ao quadrado, vai dar quantos quadradinhos? Vai dar 9 quadradinhos, né? O quadrado desse cateto aí é 9. A área são 9 quadradinhos. E do segundo cateto, do cateto maior, ele tem na lateral quantos quadradinhos? Quanto que é o lado dele? 4. E quando a gente eleva esse 4 ao quadrado, quando a gente forma um quadrado a partir desse 4, quantos quadradinhos é possível colocar? 4 ao quadrado, 16. A gente vai conseguir colocar aí 16 quadradinhos no quadrado desse cateto, na área desse cateto. Então observe que somando esses 16 com os 9 do outro cateto, deu 25, que era exatamente o número de quadradinhos que havia no quadrado da hipotenusa. E foi exatamente isso que nós fizemos na prática, que o Pitágoras afirmou há 2.500 anos atrás. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nós fizemos isso aqui hoje na prática para você ver como que é fantástico o teorema de Pitágoras. Olha, o A aqui vale 20, 20 ao quadrado. O B vale 16, 16 ao quadrado. O C vale 12, 12 ao quadrado. E 20 ao quadrado é 400, 16 ao quadrado 256, a gente já fez isso anteriormente. E 12 ao quadrado 144. Assim, 400 é igual. Vamos então fazer a continha aqui para ver se isso dá 400 mesmo. 256 com 144. 6 e 4, 10, elevamos 1.
que com 5 dá 6, que com 4 dá 10. Elevamos 1, que com 2 dá 3, que com 1 dá 4. Olha, redondinho. Então aqui eu confirmo que o Teorema de Pitágoras pode ser aplicado corretamente, claro, né, no triângulo retângulo. O cálculo do perímetro. Você lembra o que é perímetro? Eu creio que sim. Perímetro é a soma de todos os lados. Então basta somar aqui esse lado que mede 20, com esse lado que mede 16, com esse lado que mede 12. Perímetro é 20 mais 16, 36, com 12, 48. Então o perímetro é 48. E a área? Como que se acha a área de um triângulo? A área é base vezes altura sobre 2. Lembrando que o triângulo é a metade de um retângulo. Se fosse só um retângulo, seria um lado vezes o outro, base vezes altura. Como é um triângulo, base vezes altura sobre 2. A área do triângulo é a base, que mede 20, vezes a altura, que nós achamos, olha, 9,6 sobre 2. Como eu disse, quando a gente simplifica, simples fica. Simplificando 20 por 2 dá quanto? 10. 10 vezes 9,6, 96. Simples assim. Beleza, Zé Joinha? Beleza? Ah, menino! Então vamos à correção agora da atividade número 2, que diz o seguinte: é um triângulo retângulo que possui a medida do maior lado igual a 13 centímetros e um dos catetos medindo 5 centímetros. Determine as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, semelhante ao que passou. Um triângulo retângulo diz que o lado maior dele, a hipotenusa, a mãezona dos catetinhos, mede 13, e os catetinhos deu aí o valor de um deles, que é 5. O outro não deu o valor. Não sei se vai precisar ou não, e se precisar a gente aplica o Teorema de Pitágoras e encontra, né? Agora vamos dar nomes aos bois. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A, vou chamar esse ângulo de B, esse ângulo de C, só para facilitar na hora de utilizar as fórmulas. E como eu te disse, sempre se tem um ângulo A aqui, o lado A é o oposto a ele. Se tem um ângulo B aqui, o lado B é o oposto a esse ângulo B. Se tem um ângulo C aqui, o lado C é oposto a esse ângulo aqui. Certinho? E a altura do triângulo, ela é colocada aqui ortogonal à base. Depende da forma que esse triângulo vier, você pode usar esse de altura, esse de altura. Nessa forma, para se procurar as projeções MN, a melhor posição é essa, é uma posição ótima. E onde estão as projeções? Como eu disse, projeção é como se o Sol estivesse aqui e a gente perguntasse: onde está a sombra desse cateto que mede 5? Está aqui. Essa projeção N é como se o Sol estivesse aqui e a gente perguntasse: onde está chegando a sombra do cateto B? Aqui. Projeção é como se fosse a sombra do cateto. E para saber qual fórmula utilizar, vamos aí à tábua das leis, né? A tábua das fórmulas. Relações métricas no triângulo retângulo são encontradas por essas fórmulas todas aí que a gente já viu, né? E o famoso Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi o cara, viu? Então, qual que eu vou usar para achar o M? Veja que eu tenho aqui 1, 2, 3 que me dão um M. Vou pegar essa aqui, ó. C ao quadrado. Quanto que vale o C? O C vale 5, então 5 ao quadrado. A. Quanto que vale o A? Vale 13, então 13 vezes M. Assim eu vou ter 13M, que é igual a 25. M igual a 25 sobre 13. E vou deixar aqui sem dividir. Por que que eu não vou dividir? Porque isso vai dar uma dízima. Então, deixa quieto. Achei o valor do M. E o N, como que eu acho? Simples. Eu pego o todo, que é o 13, desconto o 25 terços e eu vou achar o valor do N. Tudo menos o M é o que sobra, que é N. Quando eu vou subtrair frações, eu tenho que encontrar o menor múltiplo comum dos seus denominadores. É como se aqui tivesse 1 e aqui tivesse 13. Qual é o MMC? 13, obviamente. Por quê? Porque ele dá para dividir por ele mesmo e por um que está aqui invisível, o fantasminha, né? Então, 13 dividido por 1, 13 vezes 13, vamos ver o que que dá. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3 é 13, somando aí 9, 3, 3, 6, 169. 13 dividido por 13, 1 vezes 25, 25.
A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 13 dividido por um fantasminha invisível, que sempre tem no denominador de qualquer número, mesmo a gente não vendo ele, é igual a alma, né? Está aí. 13 por 1, 13 vezes 13, 169. E 169 menos 25, 144, né? Por quê? 44 com 5, 49, com 20, 69, com 100, 169. Então aqui fechou. E eu vou encerrar por aqui para a videoaula não ficar cansativa, até porque tem alguns alunos do 9º ano me pedindo: professor, fala devagar, para a gente entender, belezinha, tranquilo. Então vou fazer as videoaulas menores para serem menos cansativas. Não é mesmo, Zé Joinha? Até a próxima! Olha aí, o Zé Joinha ganhou vida. Pois é, meu amigo, minha amiga, é um prazer que você tenha assistido essa videoaula até o final. E eu aguardo por você na correção das próximas atividades. Basta você clicar aí no balãozinho do canto superior direito da sua tela, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, como eu espero também que você consiga sucesso aí em seus estudos para assim conseguir realizar os seus projetos de vida. Um abraço, bons estudos e até a próxima! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.